a mais um programa. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria muito que vocês fizessem a inscrição aqui do nosso canal. E é claro, seguisse a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Os links vão estar aparecendo aqui do lado e na descrição do vídeo. Combinado? Beleza? Faz a inscrição lá, hein? Então, bora pro assunto de hoje, porque o assunto de hoje é épico. Vai ser um pouco difícil eu comentar um pouco sobre o filme sem dar alguns spoilers da história pra vocês, mas se pintar um spoiler ferrado aqui no que eu estiver falando com vocês aqui, eu vou avisar, tá bom? Eu já tinha assistido o primeiro filme do Superman, né, desse reboot que a DC e a Warner fizeram, que é o Homem de Aço, e tinha achado o filme ok. Não era nenhum desastre, mas também não era aquela coisa épica que estavam prometendo nos trailers da época, a mostrar uma nova versão do Superman. Não teve muita coisa disso não, tá? Então eu acabei indo com o pé atrás, sabe? Tipo, meio com receio. Mas olha, eu posso falar uma coisa pra vocês aqui sem medo algum. Eles entregam o que eles prometeram. Nem mais, nem menos. Até porque os quadrinhos da DC, ela tem essa pegada mesmo de ação meio megalomaníaca, tá ligado? E convenhamos que megalomania, essas coisas de pirotecnia é a especialidade do Zack Snyder. É a assinatura desse diretor, mas pra falar a verdade, chega a um ponto ali do filme que isso começa a cansar. Tudo é apresentado de uma forma tão grandiosa, todos os momentos são grandioso, tudo, sabe, acachapante, que pra muita gente isso pode acabar cansando na hora que tá vendo o filme, entendeu? E eu tenho certeza que algumas pessoas saíram do cinema um pouquinho meio que, ai meu Deus do céu, muito, sabe? Mas se você for parar pra ver, o universo de DC é assim mesmo. Eles têm esse ar mais épico com os personagens deles. Enquanto que na Marvel, eles tentam a todo custo pegar aqueles personagens, aqueles seres superpoderosos deles, e trazer para o cotidiano, trazer para o nosso dia a dia, dar aquela humanizada nos personagens. A DC, a gente pode falar que ela tenta fazer com que os seus personagens, fazendo com que os seres poderosos desse universo dela de heróis, fossem uma versão moderna dos deuses mitológicos, né? Aquelas coisas intocáveis. E sendo sincero, esse aspecto é muito bem retratado no filme. Principalmente quando o assunto é o Superman. Falando nisso, o Henry Cavill parece bem mais à vontade no papel de Clark Kent Superman do que no primeiro filme, O Homem de Aço. Ele entrega suas falas com dignidade. Aqui o personagem segue de onde parou o último filme do herói, sentindo o peso dos atos que teve lá no passado e querendo se redimir daquilo, o que de certa maneira acaba acontecendo. Mas vem cá, e o Ben Affleck, Cadu? Meu, o Ben Affleck tá demais, cara, no filme. Se o Ryan Reynolds se redimiu fazendo o Deadpool, a gente pode dizer que o Ben Affleck se redimiu do Demolidor. O Batman desse filme, ele parece ser uma mistura de 3 elementos, de 3 versões do Batman. A dos quadrinhos, né, da HQ mensal do Batman, né, todo aquele peso mais de quadrinhos mesmo, né, de aventura, uma coisa não tão realista. O visual e a brutalidade da versão do Cavaleiro das Trevas, a HQ feita pelo Frank Miller. E pelas cenas de ação, assim, ele lembra muito também a versão do Batman nos jogos da série Arkham. Sério, quando o Batman sai na porrada, parece que a gente tá vendo a cena do jogo ali, aqueles combos, aqueles combates que você vê na série Arkham. O Zack Snyder certeza que se inspirou ali dele e tentou transferir isso para as telas de cinema. Ficou muito legal. Muito legal. É um Batman completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu no cinema. Então olha, Ben Affleck, meu amigo, mandou bem, hein, garoto? E a relação que ele tem com o Alfred no filme dá uma leveza ali para aquele cenário, para aquele ambiente que ele existe. O Batman é tudo aquela coisa, trevas, terror, escuridão. E a relação dele que ele tem com o Alfred, né, de pai, filho, mentor, às vezes até, dá uma aliviada nesse peso que o personagem carrega. A única coisa só que eu não gostei é que o Alfred ficou como, sei lá, um faz-tudo pro Batman, sabe? Teve um cara que saiu do cinema e falou até que o Alfred agora é o novo Jarvis, né?
Jarvis, que era assistente do Homem de Ferro, agora o Alfred é assistente do Batman. Ficou uma coisa meio equivalente. E tem lá seu fundamento, pra falar a verdade. Mas quem rouba mesmo a cena é Gal Gadot interpretando Mulher Maravilha. Puta que eu pariu, que personagem mais foda. Ela consegue entregar um ar de sabedoria, de inteligência, sabe? Que, pra falar a verdade, sou até um pouco lógico, né? A mulher tem mais de 5.000 anos, né? Sabedoria é o que ela vai ter, com certeza, né? Vai ficar no mundo fazendo o que esse meio tempo todo? Fala sério, né? Mas quando ela sai na porrada, meu irmão, meu, é sensacional. É sensacional. Olha, sem dúvida, ela é o personagem mais foda do filme. Ela é a mais fodona do filme. Me deu muita vontade de ver mais dela no cinema, sabe? Deu mesmo. Mas daí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. O ano que vem sai o filme solo da Mulher Maravilha, né? Então... E o grande vilão do filme é realmente o Lex Luthor, né? E ele é retratado no filme de um jeito até bacana pelo ator Jesse Eisenberg. Ele é literalmente aquele geninho do mal, tá ligado? Que articula todo o conflito entre os dois heróis, né? Entre o Batman e o Superman, pra tirar proveito da situação. O que culmina na criação do Apocalipse, que foi gerado a partir do corpo do General Zod. Lembra o vilão do primeiro filme do Superman, o Homem de Aço? Lembra dele? Então, não aparecem outros vilões, tá? Basicamente só esses dois. Mas você tem citações, você tem uns vislumbres de outros personagens, né? De outros vilões da DC ao longo do filme. Como, por exemplo, lá no Sonho do Batman. Entretanto, outros heróis aparecem no filme, sim. Mas de relance, tá? Calma. Você vê ali um pouquinho do Cyborg, um pouquinho do Aquaman. A hora que o Cyborg aparece é muito legal, gente. Você vê toda a parafernália, assim, dele. Pô, caraca, é muito da hora. O Aquaman aparece rapidinho. É meio jogado, pra falar a verdade, mas ele aparece. Já o Flash, ele tem um papel um pouco maior em relação aos dois. Eu acho que, pelo que eu lembro, eu acho que ele tem umas 2, 3 cenas, eu acho. E tudo caminha para a formação da Liga da Justiça, que ainda não é nesse filme que vai ver lá o grupo todo formado, tá? Mas o enredo deixa o caminho bem aberto para que isso aconteça logo, tá? Até porque o filme sai ano que vem. Eu só tô curioso com uma coisa. E sim, aqui vai o spoiler do filme, tá? Então se você não viu o filme, para o vídeo agora, joga lá pro finalzinho. Beleza? Eu tô um pouco curioso para saber como é que eles vão fazer para trazer o Superman de volta, né? Para trazer o Superman para a Liga, já que ele morre no combate contra o Apocalipse. E gente, convenhamos, né, também, né? Nem é tanto spoiler assim, para falar a verdade. Os caras trazem o personagem que matou o Superman nos quadrinhos pro filme. O que vocês acham que eles queriam que fizesse? Eu tô ligado que o Superman vai voltar de uma forma messiânica, sabe? O Salvador, o que vai salvar todo mundo. É clichê, mas funciona. Mas eu lembro nos quadrinhos, na época que ele ressuscitou, que a ideia foi muito... Então eu espero que quando eles forem resolver esse problema nos filmes, a solução disso seja uma coisa mais crível, mais legal, sabe? Mais elaborada. Mas então, Cadu, Batman vs Superman é legal? Pra caramba, minha gente. Só que é um filme legal. Não é a segunda vinda de Jesus pra Terra, tá ligado? E também sobrou muita pirotecnia e faltou um pouco de substância pra apresentar esse novo universo, sabe? Mas sério, eu tô louco pra ver mais coisas dessa Mulher Maravilha. Porque puta que pariu, que mulher foda! Resumindo, vai na fé, assiste o filme, vai pra se divertir, vai pra curtir com os amigos e, simbora. That power can be innocent. Mas agora eu quero saber a sua opinião em relação ao filme. Já assistiu o filme também? Então me fala os pontos fortes, os pontos fracos na sua visão, de quem que você gostou mais, quem que você não gostou, o que você não gostou, na verdade. Deixa aqui embaixo o seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana depois, sabe? E se você gostou desse vídeo, dê aquele like maroto aqui do lado, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, minha gente. Muito obrigado por terem vindo, como eu sempre digo, a casa aqui é de vocês.
Tchau!